E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Nerdaus 4.0. Hoje vamos comemorar o Batman Day, o dia do Batman de 2023, que acontece hoje, sábado, dia... dia 16 de setembro. Então, olha, eu não quero fazer um ranking dos melhores do Batman, porque isso sempre dá muita polêmica. Eu vou mostrar para vocês as minhas HQs indispensáveis para você começar a ler Batman, ou se você tem uma coleção de Batman, não deixar de fora. É óbvio que eu tenho um monte aqui de HQs do Batman que são muito legais aqui, no andar de baixo aqui, no outro aqui, tudo, mas eu separei umas aqui que eu acho super indispensáveis para vocês e vou apresentá-las aqui agora para vocês. Olha, lembrando que eu não estou fazendo ranking, eu estou fazendo as que eu acho mais indispensáveis. Então não vai importar a ordem que eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Então tá, é de HQs, hein? Depois eu vou ver se eu faço uma de Action Figures. Então vamos lá. Então, a primeira que eu vou mostrar aqui para vocês que eu acho indispensável que vocês tenham é Batman Ano 1 de Frank Miller. Olha, assim, uma coisa muito legal do Batman é você sempre ver o início de carreira dele, porque é muito interessante os primeiros dias do Batman e porque você sente o peso dele quando ele começa a ver que defender Gotham City não é muito fácil. E essa HQ aqui, ela é muito legal porque ela também foca bastante no comissário Gordon, na época Capitão Gordon, que é um grande parceiro do Batman. Eu acho muito legal a interação dos dois, sou muito fã disso, e isso foi uma das coisas que me fez gostar mais ainda dessa HQ. Essa HQ, ela basicamente é um Batman nos seus primeiros dias, aprendendo a lidar com tanto os bandidos quanto a polícia, e chega no momento que ele fica encurralado, e ele vai usar toda a sua perícia para sair dessa sinuca de bico que ele entrou. Essa aqui é uma HQ que eu tenho, eu não sabia, mas eu peguei uma versão portuguesa e ela vem com esses extras aqui bem bacanas aqui, com muitas artes, né, experimentais, ajustes, e eu gostei muito, recomendo. Eu acho que ela ainda é encontrada na Amazon, certo? Então tá aqui uma primeira que eu recomendo e acho que não pode deixar de fora é Batman Ano 1. Outra que não pode ficar de fora é Batman Asilo Arkham. Olha, Batman Asilo Arkham de Grant Morrison é tão legal pela história quanto pelos desenhos do Dave McKean, que é um desenhista famoso do Sandman, escrito por Neil Gaiman. Aqui nós temos um Batman que é obrigado a enfrentar uma revolta no Asilo Arkham. Talvez os novatos nos quadrinhos estranhem um pouco a, a arte, mas a história é muito boa e depois você rapidamente se acostuma. Tem umas coisas estranhas, né, que o Grant Morrison coloca aqui, igual esse tapinha na bunda que o Coringa dá do Batman, né, como que ele é folgado, e a arte retrata bem a loucura que é estar dentro do Asilo Arkham. Então, assim, é um HQ indispensável, é um HQ dos anos 90, que está na lista de alguns dos melhores do Batman. Para quem comprar HQ, né, seja essa ou algumas das definitivas, a história mesmo ela não é muito grande. Então você vai ver que a grossura da HQ se justifica por muitos extras.
Na verdade, alguns aqui nem tão interessantes, mas tem muitos desenhos de esboço. Isso é muito bom para quem gosta de colecionar arquivos e quem estuda desenho, né? Então é muito legal ver esses sketches aqui, né? Além de textos, entrevistas dos editores da época falando sobre como foi o lançamento do trabalho e algumas artes, capas alternativas, enfim, né? Ela é outra que eu recomendo. Asilo Arkham você não pode deixar de fora, não importa a versão que você tenha, seja aquelas da antiga editora Abril ou não, ou essas mais novas, absolutas, que estão caríssimas. Outra que eu recomendo muito, gente, é o seguinte: é Batman versus Predador. Ah, Washington, você tá saindo um pouco da linha aqui, tal, tal. Poxa, não tô saindo. Batman vs Predador, nessa versão que eu tô mostrando aqui, é o encadernado com todos os encontros que o Predador teve com o Batman até hoje. Se eu não me engano, são 3 minisséries que aqui juntam. Olha, a primeira minissérie é realmente muito boa. A primeira minissérie é praticamente um filme, né? O Predador ele baixa em Gotham City, enfrenta o Batman fica todo quebrado, até que o Batman faz uma estratégia. Os desenhos são muito, muito bons. Deixa eu ver quem desenha essa primeira. Aqui, deixa eu ver que faz um tempo que eu vi que eu nem lembro. Dave Gibbons e Andy Kubert. Eu não sabia. Ou melhor, nem lembrava, né? Deixa eu ver aqui. É Dave Gibbons mesmo, né? Deve ser por isso que ficou tão boa. A primeira minissérie, ela é realmente muito boa, né? E eu acho muito legal. Eu recomendo muito. É uma caçada, né? O Predador caça o Batman em Gotham City. Ele aparece primeiro pegando boxeadores, né? Que ele vê como troféus, né? Que ele acha que são uma espécie de guerreiros na cidade. Aí ele vai pegando um por um. E nisso o Batman tá no caminho. E ele fica observando o Batman e ele percebe que o Batman é um grande troféu. Então isso é muito legal. Agora as outras minisséries, o Encontro 2 e 3 já não são tão legais assim, né? Só compensa pelo fato do encadernado englobar todos e você os ter de curiosidade. Tanto que nenhuma dessas outras minisséries que estão aqui nesse encadernado, parece que o Predador vem com um mais novo, caçando o Robin. Porque, tipo, se vou treinar o meu filho, né? Então vou treinar ele caçando o Robin, que é o treinado, né? De um dos maiores caçadores do universo para eles, que é o Batman. Então, ela decai nas outras minisséries, mas a primeira ainda é muito boa. Aí, numa das minisséries tem a participação da Caçadora. Os extras aqui são as capas, né? Todas alternativas. Cara, é muito legal. É muito legal. Eu acho que essa aqui, ela não é um roteiro assim magnânimo, mas ela se paga pela diversão, né? Além de ter uma capa, né, muito legal do Batman lutando contra o Predador, desenhada pelo Mike Mignola, né? Olha só que bacana. Não é verdade? Olha. Muito massa. Essa aqui, ela se paga pelo verdadeiro massa velho, né? Então, vamos lá. Outra que não pode ficar de fora é Batman Cavaleiro das Trevas. Batman Cavaleiro das Trevas, a parte 1, que é a original, lançada em 1986, né, originalmente, ela é realmente dispensável. A 2, apesar de que muita gente não gosta, eu ainda tento ver um lado bom nela, e o 3 realmente é bem mais ou menos, né? Você lê,
porque você, como você leu as outras, né, você quer saber até que ponto chegou. Mas a primeira, Batman Cavaleiro das Trevas, é escrita por Frank Miller, né, que é um Batman já velho, né, aposentado, que volta a, a lutar contra o crime, né, numa cidade totalmente desolada, cheia de gangues, né, que se apoderaram da cidade depois de sua aposentadoria. É uma história muito, mas muito boa, né? Contexto muito denso, quadrinhos bem fechados, sequências muito bem elaboradas. Isso aqui realmente era um tempo áureo do Frank Miller, certo? Ele, nessa época, ele mandava muito bem nos desenhos e na sequência, né, narrativa. Então isso aqui é uma obra de arte mesmo, em forma de quadrinhos. Talvez ela seja um pouco madura demais para pessoas que querem entrar no mundo do Batman e já pega esse Batman fim de carreira aqui. Mas, pô, cara, se você quer ler coisa boa do Batman, você tem que ler isso aqui mesmo, né? Seja, não importa que época que o Batman tá, se é início de carreira, se é fim de carreira, história boa do Batman é história boa em qualquer época, né? Mas você pode ver que é um quadrinho mais denso, né? Tem muito texto, tem muitos quadros pequenos, é muito diferente das tendências mais recentes, que são de quadros maiores, com narrativas mais homogênicas com os textos. Mas veja bem que é um quadrinho assim sensacional, né? E tem o clássico confronto, né, do Batman com o Superman, que, se for reparar bem, é mais ideológico do que na base da força bruta. Então, recomendo, né? É um quadrinho que você não pode deixar de fora na coleção, certo? O que mais que a gente não pode deixar de fora na coleção do Batman? É a queda do morcego, cara. A queda do morcego. Sim, um confronto do Bane com o Batman. Ela foi lançada aqui no Brasil, acho que no mesmo formato que foi lançado nos Estados Unidos, que foram em 3 volumes. Mas assim, eu sou um cara que eu me contento só com o primeiro volume. A fase depois que o Batman fica paralítico, aí entra o Batman Azrael, eu já não curto muito, por isso que eu fiz questão mesmo de ter só essa primeira aqui, que é a famosa história que leva conta o aparecimento do Bane e leva o Batman aos rumos onde finalmente ele tem o grande confronto com o Bane, que acaba resultando na famosa cena do Batman sendo quebrado pelo Bane, que ficou assim bem icônica nos anos 90. Olha, essa história, ela não é tipo assim um primor de história, né? Ela é uma história assim que é bem massa, velho, né? Mas prende atenção. Você fica curioso, você quer ver até onde que isso vai chegar e como que o Bane vai chegar ao ponto que ele vai esgotar o Batman e tirar proveito disso para quebrá-lo. Porque foi exatamente isso que aconteceu, gente. Falando um pouquinho, meio já soltando spoiler, né? A cena não é spoiler porque ela é muito famosa, mas o Batman, ele não foi uma luta simples, né? Ele chegou ao ponto de ser exaurido tanto psicologicamente quanto fisicamente, até chegar no ponto em que ele foi quebrado. Então, assim, é uma história bem massa, velho, que você não pode deixar de fora da sua coleção, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? Batman início de carreira, velho. É esse aqui, ó, Acossado. Acossado é um encadernado que saiu recentemente, mas ele é baseado numa sequência de minisséries que saía no final dos anos 80 e 90, que chamavam aqui no Brasil Um Conto de Batman.
E Um Conto de Batman Acossado é um dos melhores para mim, que é quando foi uma minissérie, né, em 5 edições, que conta o Batman bem início de carreira, né, bem coisa ano 1 mesmo, onde ele tem seus primeiros dias de saída em Gotham City. Oh, gente, é um desenho maravilhoso, né? Quem vem é Paul Gulacy, que desenha aqui, né? E Doug Moench, que escreve a história. E o principal vilão dessa história é o Hugo Strange, né? Que acabou, por causa dessa história, é um dos vilões que eu acho mais legal do Batman. Essa história me marcou muito naquela época e relendo ela realmente faz jus. É um quadrinho que envelheceu bem, né? Você pode ler lá agora, né? Sem perceber que ele foi uma coisa escrita nos anos 90, né? Então você é uma coisa bem atemporal, né? Mas eu achei muito legal. Agora, esse encadernado é bem bacana por causa que ele reúne uma continuação de Acossado que eu mesmo não sabia que ela foi publicada originalmente na primeira série pela editora Abril nos anos 90 e nos anos 2000 ela foi publicada aqui por outras editoras, né? Inclusive poucas pessoas na época, né? Como sempre, o pessoal das capitais que tiveram acesso à continuação. E aqui temos a Acossado 1 e Acossado 2. Acossado 2 não é tão legal quanto a primeira, mas mesmo assim ainda é legal. E é muito legal também pelo fato da Mulher Gato estar aqui também, né? No seu ano 1 também, né? E tem os primeiros encontros com o Batman. Ó, vamos lá para polêmica? Vamos lá. Muita gente fala mal, né, do Batman Silêncio, né, ou Batman Rush, né, todo mundo conhece pelo nome em inglês. É sempre assim, né, tem uma galera que vive descendo a lenha, né, nessa história. Eu não vou falar que ela é a melhor do Batman também, né, não vou colocar ela lá em cima do pedestal, mas eu acho que ela é muito legal e divertida, é um verdadeiro massa velho. Por causa que o Jim Lee, ele doa quem doer, ele mandou ver, né, nos traços dessa HQ. É uma HQ muito bonita visualmente, né? O pessoal na época horrorizou, né, com o capricho que ele teve, né? Olha só que são páginas realmente muito bonitas. E a história é uma história de um personagem, né, que é o Silêncio, um personagem novo que aparece no Batman e fica criando uma série de assassinatos onde o Batman tem que investigar quem que é o autor. É uma verdadeira história, ou melhor, é uma básica história de detetive, né? E ela é uma grande celebração de história do Batman pelo fato de que enquanto o Batman está tentando resolver o caso do Silêncio, vai aparecer um monte de outros inimigos no seu caminho. Aparece a Era Venenosa, a Mulher Gato é constante, o Killer Croc aparece, a Caçadora aparece, o Coringa vai aparecer, o Super-Homem vai aparecer também, manipulado pela Era Venenosa. Então é assim, é uma história de Batman que você vê para comemorar com os vilões, né, com a galeria de vilões bem vasta. E às vezes eu acho que o pessoal é muito cruel com essa história, né? Porque eu acho que eles acham que ela é super valorizada demais do que deveria, mas lá nos Estados Unidos já muita gente pensa até bem diferente, né? Ela é bem cultuada lá e com certeza ela apareceria entre as melhores se eu estivesse fazendo um ranking, né? Olha para você ver que legal, né, as imagens, né, os desenhos do Jim Lee aqui que foram assim avassaladores.
Então é um HQ que eu recomendo, eu acho que você não pode ficar de fora. Outro encadernado que saiu aqui no Brasil, que eu acho que também não pode ficar de fora de coleções do Batman, é As 10 Noites da Besta e Outras Histórias. As 10 Noites da Besta, assim, as outras histórias eu acho que até saiu nessas a saga do Batman. E as 10 Noites da Besta conta a história de um personagem da KGB, né, o KGBista, né, subproduto da União Soviética, que é um assassino russo implacável que vem, né, se confrontar com Batman. Muita gente até comenta que o Batman nessa história é a história que o Batman mata, né? Porque ele deixa de salvar o KGBista, né? Que é o vilão principal. Mas aí fica uma coisa muito assim. Será que foi o Batman matou ou ele optou por deixar de salvar porque o cara era muito cruel? Então, mas eu acho que é bem legal porque é uma época, uma fase muito boa do Batman, uma fase muito bem desenhada, né? A gente tem aqui, deixa eu ver, Jim Starlin, né? Jim Starlin é um excelente escritor, então eu acho que foi um acerto, né? Tanto de escritor quanto de desenhista, né? Que tem aqui o Jim Starlin, o Mike Baron. Não, Mike Baron também é um baita desenhista. Eu tenho outros trabalhos dele aqui. Então, olha só que legal. Muito bom. Então, não deixa de fora Batman contra as 10 Noites da Besta, né? Que é o KG Besta. Bom, olha. Ainda aqui, nas definitivas do Batman, nós temos Batman, o Longo Dia das Bruxas, que é, com certeza, uma das melhores histórias do Batman lançadas até hoje. Né? É um Batman meio que ano 1, né? São os primeiros dias do Batman, mostra o Batman aprendendo muito a lidar ainda com os seus inimigos, né? Aí tem os encontros aqui, primeiros encontros com a Mulher Gato, e entre outros vilões, né? Tem uma certa humanidade do Batman também. Agora, essa aqui, ela se sobressai porque ela é uma daquelas histórias que o Batman, ele vai resolver um assassinato e aparece toda a galeria de vilões no decorrer das histórias. Ela é muito intrigante porque ela realmente é muito bem bolada, né? O time criador, né, que é o Jeff Loeb e o Tim Sale, eles têm essa manha de fazer uma história de detetive de verdade. Aqui o assassino, ele cria o nome de feriado, porque ele só mata nos feriados. Aí que vem a sacada da história, porque o primeiro feriado foi no Dia das Bruxas. Aí, como não se sabia quem era o assassino, a investigação se estendeu, daí veio o nome, o Longo Dia das Bruxas, porque ele não acabava. Aí, depois do Dia das Bruxas, sempre vi um assassinato, alguém morto no Natal, alguém morto no dia de São Valentim, que é o dia dos namorados, e por aí vai. Então, toda data que tinha, se esperava um assassinato. E ela é muito bem desenhada, né, gente? Convenhamos. Pelo Jeff Loeb e Tim Sale, que tem um estilo praticamente único. E outra coisa também é que essa HQ ela é uma excelente origem para o Duas Caras, certo? E falando, já que estamos falando dela, né? Para quem lê a Batman Longo Dia das Bruxas já pode pegar carona, né? Nesse spin-off que saiu, que é Batman Dia das Bruxas, né? Que todo dia das bruxas, Gotham City, ela sempre tem alguma coisa de novo. Aí tem sempre, aqui é uma coletânea de curtas histórias
né, do Jeff Loeb e do Tim Sale, retratando esse universo aqui desse Batman do Longo Dia das Bruxas, com acontecimentos que sempre aconteciam no Dia das Bruxas. Eu recomendo muito ler. E já que você leu essas duas, né, temos a continuação de Batman Longo Dia das Bruxas, que é Vitória Sombria. Aqui Batman continua, né, enfrentando os mafiosos de Gotham e sempre no meio do caminho para a galeria de vilão forte, né? Eu não diria que é tão bom quanto o Dia das Bruxas, mas ainda assim eu considero uma excelente continuação. Eu acho que quem gostou do estilo, né, ainda compensa. Não tá aqui na pilha não, mas o Tim Sale e o Loeb ainda fizeram um spin-off da Mulher Gato desse universo aqui no mesmo estilo. Então é algo que eu recomendo bastante. Ainda falando de Batman, né, já quase finalizando, tem Batman Ego. Olha, eu não dava muita coisa para essa Batman Ego, não, até porque é uma história bem curtinha, mas eu acho que ela compensa sim. Né? É uma história muito bacana, né, do Batman lutando contra seu eu interior, né? O único chato é que quando você tá lá no alto, é uma história bem curta, ela acaba. Essa HQ aqui, ela completa com outras histórias, né? Principalmente uma história da Mulher Gato aqui. Aí muita gente reclama que esse encadernado foi meio que uma encheção de linguiça, né? Mas eu gostei da história da Mulher Gato, que completa esse encadernado, e eu não tenho que reclamar. Eu acho que esse encadernado compensa. Lembrando que a história da Mulher Gato que completa essa edição é uma história do Darwin Cook, porque a Mulher Gato foi desenhada e escrito pelo Darwin Cook durante uma boa época, né? Aí, como estavam falando do Ego, que é uma história do Darwin Cook, completaram com mais essa para deixar um pouquinho mais grossa e cara para seu bolso. Outra coisa que eu recomendo são as Batmans preto e branco. Essa aqui é uma versão que eu tenho em preto e branco francesa, mas ela é boa parte do que já saiu aqui no Brasil em edições separadas e em ônibus. O legal de Batman preto e branco é porque ela é uma coletânea de belas histórias escritas por grandes roteiristas e desenhistas, e elas são curtinhas, mas elas são muito divertidas. São fáceis de ler e são muito criativos, mas muito mesmo. É interessante, essa aqui mesmo aqui, ó, foi desenhada e escrita pelo Katsuhiro Otomo, né, que é o escritor da Akira. Vocês viram aqui que eu passei uma aqui que foi do Lobo e o Tim Sale, e por aí vai. Aí tem muito cara que faz as histórias bem criativas aqui, sem ser presas nas cronologias das mensais, né? Então eu acho que isso aqui é um negócio que vale muito a pena, e principalmente para quem gosta de liberdade de criatividade. Então pegue, não precisa ser essa versão minha em francês, que tem um tamanho diferente de tudo, que eu acho muito legal, mas qualquer versão de Batman preto e branco que você adquira vai ser muito legal. Por último, temos aqui Batman, Filho do Demônio. Olha, essa aqui muita gente contesta que essa história aqui não é lá grandes coisas, né? Roteiro de Michael Barr e desenho de Jerry Bigham, mas eu acho ela legal por ela ser um confronto com o Ra's al Ghul, e é uma história que eu acho que muito bem desenhada. É um estilo de quadrinho que eu gosto muito, dessa época, né? Eu gosto muito desse Batman azul,
com o uniforme clássico aqui, e o jeito que ele coloca a movimentação do Batman, a ação, é uma história que não é muito grande, mas ela foca bastante nos encontros do Batman com Ra's al Ghul e no romance, né, com a Talia. Foi aqui que começou esse negócio de romance com a Talia, que mais tarde vocês sabem que resultou num filho deles, que é o Damian. Essa história teria sido até um pouco esquecida com o tempo, né? Mas foi graças a ela que veio a ideia de se desenvolverem outras histórias futuras e o Damian existir. Talvez ele não teria, a Grant Morrison não teria tido a ideia do Damian se não fosse essa HQ aqui. E para finalizar, por último, vamos lá uma HQ mais moderna, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tá. Sean Murphy, né? Fez esse Batman Cavaleiro Branco, que é realmente um universo fantástico do Homem-Morcego. Eu sinceramente recomendo bastante também. É uma história muito bem desenhada e é praticamente um universo próprio, certo? Gostei muito, né? Apesar de que tem um estilo bem extravagante nos uniformes do Batman, eu acho um pouco estranho, mas é muito bem desenhado e poxa, cara, né? Ele praticamente criou um universo próprio aqui que já tem continuação, já tem até spin-off com a Arlequina, o Coringa bem insano, né? Que tenta você se torna prefeito de Gotham. Que coisa louca isso aqui. Então, o Batman vira culpado aqui, né? Ele durante um período fica até preso. E olha só, né, que desenho, que traço sensacional aqui dessa HQ. Muito, muito bom mesmo. Olha só esse cara de barro. Então aí, vamos completando aqui, né? Olha só os extras dessa HQ. Muito bom. Olha esse Batmóvel, cara. Curti muito ele também. Então é isso, né? Essas são HQs que eu considero obrigatórias na coleção do Batman, independente de ranking ou não. Então vamos lá. Espero que isso sirva para comemorar o nosso Batman Day desse ano. Abraço a todos.